Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo quando ele falou sobre a porta estreita. Todos nós gostamos de espaço e é difícil quando você tem que passar por uma porta estreita, por um lugar apertado, talvez numa garagem. Você vem com o seu carro e tem que passar olhando com cuidado para entrar nessa garagem apertada. Ou quando você tem que passar por algum caminho que é justo, mesmo que a pé, e você tem que passar aos poucos ali, se esforçando para passar por aquele lugar. Eu lembro de um dia que deu um problema na porta ali da barbearia e ela não abria tudo. E os clientes eles chegavam e tinham que passar um pouquinho apertado pela porta, porque a porta era estreita. E Lucas capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo dizendo, ele disse assim, Lucas capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei donde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu amigo, nós vivemos dias em que o evangelho ele está sendo anunciado está sendo muito anunciado. Porém, nós vemos também um evangelho mascarado. O Senhor Jesus Cristo, ele desceu da sua glória, veio aqui na terra para morrer na cruz do Calvário. Esse foi o propósito. Inclusive, o versículo 22 diz que ele estava caminhando para Jerusalém e foi ali em Jerusalém que ele foi julgado e condenado e morto. Mas nós vivemos dias em que as pessoas elas querem ser salvas, mas elas não querem abrir mão de uma vida desregrada, de uma vida cheia de pecados e iniquidades. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele foi muito firme ao dizer que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque um dia a porta de salvação será fechada. Hoje ela está aberta. Porém, a porta de salvação ela é estreita. Por isso Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque quando eu entendo que Jesus Cristo ele morreu pelos meus pecados, como eu vou crer no Senhor Jesus Cristo e continuar numa vida de prática de pecado? Não tem como uma pessoa que realmente entendeu e creu no Senhor Jesus Cristo e teve um novo nascimento, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E não adianta você pensar que só porque você está indo num culto, não adianta você pensar que você vai uma vez por semana na sua igreja e você louva e você participa da equipe de louvor e você até ministra a palavra. Mas se não tiver um novo nascimento, se você não entrar pela porta estreita, você vai ficar do lado de fora. Porque quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, aqueles que ficaram do lado de fora vão bater e vão dizer, Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá, não sei de onde vós sois.
não sei de onde sois. Muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônios, nós louvávamos ao Senhor, nós ministrávamos ao Senhor, nós íamos aos cultos, nós fazíamos tantas coisas, mas o Senhor vai falar assim: eu não vos conheço. Por quê? Porque não entrou pela porta estreita. Não houve realmente um novo nascimento, uma conversão. O que é uma conversão? É quando você muda a sua rota. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você continua na prática dos seus pecados, não adianta. Você vai ficar do lado de fora. E não é eu que estou falando. A palavra diz. E o verso 26, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. E você pode trazer para os nossos dias e falar assim, mas Senhor, nós estávamos na sua presença e nós sentimos o Espírito Santo. Eu arrepiava quando eu estava ali ouvindo o louvor. Eu tremia, eu sentia a presença. Mas o Espírito Santo não estava dentro de você. Não adianta você só sentir a presença, porque a presença de Deus, ela é notável. Porém, o Espírito Santo, ele só habita naquele que realmente entra pela porta estreita. E o verso 27, ele diz, mas ele dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é quando você peca, e aquilo vira uma prática e você não sente mais nada te acusando, você continua pecando e fazendo as coisas erradas que te afastam de Deus e você continua. Por quê? Porque você já está longe de Deus e aquilo vira uma iniquidade, aquilo vira parte de você e você acorda pecando, você vive pecando, você está na igreja pecando, você faz tudo que desagrada a Deus e não está nem aí. Isso é iniquidade. E vós que praticais iniquidades, vós não sois filhos do nosso Deus. Não é eu que estou falando. Porque se eu pecar, e como eu peco, porque eu sou ser humano, o Espírito Santo ele vai me incomodar e vai me trazer de volta e vai fazer eu me converter. Mas se você peca e isso continua, é porque você não entrou pela porta estreita. O evangelho bíblico é: entrai pela porta estreita. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O que é arrependimento? É quando eu olho e vejo o meu estado de perdição, de pecado, de culpa. Eu olho para mim e eu fico triste porque tudo aquilo que eu fazia desagradava a Deus. O nosso pecado foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. E quando eu peco, eu estou falando, toma mais pecado. E é interessante quando o Senhor Jesus Cristo ele está ali sendo julgado. E a multidão ela diz o quê? Crucifica-o. 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 E eu entendo que essas palavras crucifica-o são os nossos pecados. Quanto mais eu peco, mais eu peço, crucifica. Por quê? Porque ele foi crucificado pelo meu pecado. Que nós possamos buscar uma vida de santidade. E você que ainda não entrou pela porta estreita, entre pela porta estreita. Não é fácil. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você não vai continuar vivendo a sua vida como você vivia e como você vive. Precisa haver mudança. Precisa haver um novo nascimento. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa trazer clareza à sua mente e você possa entender que para ser salvo, para estar junto com o Senhor, precisa haver um novo nascimento. E que Deus te abençoe sua vida, abençoe os seus pensamentos, abençoe sua vida para que você possa entender o plano de salvação e que você nunca possa acontecer de você estar nessa situação, clamando ao Senhor do lado de fora. Amém.